Vamos então iniciar uma nova lista de vídeos dedicada a volumes, áreas, perímetros e relações métricas. E neste primeiro vídeo o tema será a área e o perímetro do círculo. Portanto, por definição, o círculo é o conjunto de pontos resultantes da reunião de uma circunferência com todos os seus pontos interiores. Portanto, o círculo, toda esta superfície plana no interior desta circunferência é igual à circunferência mais os seus pontos interiores. Por definição, circunferência é o conjunto de pontos do plano equidistantes, portanto, o conjunto de pontos deste plano que estão sobre esta linha, equidistantes a um ponto fixo chamado centro. Não é? A área e o perímetro do círculo podem ser calculados em função do raio ou do diâmetro. Portanto, o diâmetro é duas vezes o raio é metade do perímetro, é metade do diâmetro. Portanto, nesta figura, o raio é o segmento reto OP e o diâmetro é o segmento reto AB. Portanto, a área pode ser calculada em função do raio e será igual a πr ao quadrado, ou poderá ser, e o perímetro poderá ser calculado em função do raio, que será 2πr. Se pretendermos calcular a área em função do diâmetro, nós vamos ter, substituindo o R por D sobre 2, chegamos à conclusão que a área é igual a πd ao quadrado sobre 4. Do mesmo modo, se pretendemos calcular o perímetro em função do diâmetro, o perímetro será 2R, que é o diâmetro, portanto será πd. A partir da área é possível calcular o raio, isto é a raiz quadrada de A sobre π, não é? Assim como a partir da área é possível calcular o diâmetro igual a raiz quadrada de 4A sobre π. Do mesmo modo, a partir do perímetro é possível calcular o raio, e o raio será igual a P sobre o perímetro sobre 2π, e calcular o diâmetro através do perímetro, calculando o cosseno do perímetro e o π. Portanto, este é o conjunto de fórmulas que permitem-nos manipular todos os cálculos em termos de raio e cálculo de área e perímetro de um círculo em função do raio ou do seu diâmetro. Vamos então resolver três exercícios para solidificar as noções. Calcular a área do círculo cujo raio é igual a 6. Se pretendemos calcular a área da área e conhecemos o raio, que neste caso é-nos dado o raio, então podemos utilizar a fórmula área igual a πr ao quadrado. Não é? Portanto, conhecemos o raio, vamos escolher esta fórmula, não vamos escolher a outra em função do diâmetro. Podíamos calcular, nessa altura teríamos que calcular primeiro o diâmetro. Mas como temos o raio, calculamos diretamente logo aqui na fórmula. Portanto, é igual a πr ao quadrado, sendo o raio igual a 6, substituindo o r por 6, chegamos à conclusão que a área é igual a 36π, ou seja, 113,1 cm². Vamos visualizar isto em termos de GeoGebra e chegamos à conclusão, portanto, temos aqui o raio como um seletor para variar o raio do círculo, e se colocarmos o raio igual a 6, verificamos que a área é igual a 113,1 e o perímetro 37,7, que não é pedido, mas está aqui calculado. Unidades de comprimento e unidades de área. No exemplo 2, vamos calcular a área de um círculo cujo diâmetro é igual a 10 cm. Portanto, já aqui não nos dão o raio, mas dão-nos o diâmetro. Se pretendemos calcular a área e conhecemos o diâmetro, então vamos utilizar a fórmula que tem o diâmetro. Não é? Será esta, a área é igual a πd ao quadrado sobre 4. Não é? Substituindo o d por 10 cm, chegamos à conclusão que π vezes 10 ao quadrado sobre 4, desenvolvendo os cálculos, chegamos a 25π, ou seja, 78,5 cm². Contudo, se pretendermos calcular em função do raio, neste caso vamos calcular dos 2 metros, se quisermos calcular a área em função do raio, nós vamos ter que temos o diâmetro, vamos calcular o raio, mas nós sabemos que o raio é igual ao diâmetro sobre 2, se o diâmetro vale 10, sobre 2 dá 5 cm o raio. Neste caso já podemos, conhecendo o raio, aplicar a fórmula πr ao quadrado. Substituindo o r por 5 cm, significa que a área do círculo é 25π, ou seja, 78,5 cm², do mesmo valor da metodologia anterior. Visualizando isto no GeoGebra, vamos verificar, não pretendemos o raio igual a 10 cm, não é? O seletor define o raio,
o diâmetro é que vale 10 cm, significa que o raio vale 5. Portanto, sendo o raio igual a 5, nós temos aqui automaticamente a área 78,54 unidades da área e o perímetro igual a 31,42 unidades de comprimento. Portanto, atenção ao seletor, porque o seletor indica-nos, explicita-nos o raio e não o diâmetro. Mas como o problema dá-nos o diâmetro, se o diâmetro vale 10, o raio vale 5. O exemplo 3, vamos calcular a área do círculo cujo perímetro é igual a 12 π/cm. Se optamos por calcular o raio através do perímetro, então vamos recorrer à fórmula πr², não é? E então substituímos, calculamos o raio em função, a partir do perímetro, sabemos o perímetro que vale 12π, é dividido por 2π, significa que o raio é igual a 6 cm. Substituindo 6 cm na forma πr², nós vamos ter a área igual a 36π, ou seja, 113,1 cm². Visualizando isto no GeoGebra, nós temos o perímetro igual a 12π, vamos mudando o seletor até termos um perímetro igual a 12π, está aqui neste caso 12π, significa que é um raio de 6 cm, que nós tínhamos calculado, e automaticamente a área é de 113,1 unidades de área. Apresentamos aqui o formulário, o resumo do formulário para efeitos de impressão. Pensamos que este assunto está perfeitamente coberto em termos destas principais fórmulas de cálculo da área e perímetro do círculo.